Capítulo 13. Durante 2 meses, nada se soube dos fugitivos. E, nesses 2 meses, Mr. Linton sofreu e venceu o seu pior recontro com a doença denominada febre cerebral. Nenhuma mãe teria cuidado de um filho único mais extremosamente do que Edgar cuidou de Catherine. Vigiava à noite e dia, sofrendo pacientemente todos os aborrecimentos que os nervos alterados e uma razão abalada podem causar. Apesar de o médico ter avisado de que o gesto de a salvar da morte apenas teria como recompensa uma permanente ansiedade no futuro, uma vez que a saúde e as forças tinham de ser sacrificadas à preservação deste mero farrapo humano, Edgar só descansou e ficou mais animado quando a soube livre de perigo. Passava horas seguidas à cabeceira da mulher, acompanhando as suas melhoras físicas e acalentando esperanças ilusórias de que Catherine recuperasse também mentalmente, para voltar a ser o que era. A primeira vez que saiu do quarto, estávamos já no princípio de março. De manhã, Mr. Linton havia colocado uma mão cheia de crocos dourados sobre o travesseiro. Os olhos de Catherine, indiferentes a qualquer vislumbre de prazer, brilharam deliciados quando, ao acordar, viram os crocos e apressou-se a juntá-los avidamente. "São as primeiras flores do alto!" exclamou. "Lembram-me a brisa suave e relaxante e o sol ameno e a neve há pouco derretida. Diz-me, Edgar, o vento não sopra agora do sul e a neve não está quase derretida?" "A neve já derreteu toda, minha querida", respondeu Edgar. "Só consigo lobrigar 2 manchas brancas em todo o brejo. O céu é azul, as cotovias cantam e os arroios correm cheios. Catherine, na primavera passada, desejava ter-te debaixo deste teto. Agora, desejava que pudesses estar no alto daqueles montes. A brisa sopra tão doce que estou certo de que ficarias curada." "Só lá voltarei mais uma vez", disse a enferma. "E será para sempre. Na próxima primavera desejarás de novo ter-me debaixo deste teto, e então verás como hoje eras feliz." Mr. Linton tratava-a com o maior carinho, tentando animá-la, mas ela olhava indiferente para as flores, com as lágrimas a correrem-lhe pelas faces, sem lhes prestar a mínima atenção. Sabíamos que estava bastante melhor e achamos, por isso, que ver-se confinada ao quarto faria aumentar de certo o seu desânimo, e que poderíamos melhorar a situação se ela mudasse de ambiente. Mr. Linton mandou-me acender a lareira e colocar uma cadeira ao sol, perto da janela, na sala onde há muitas semanas ninguém entrava. Trouxe a senhora para baixo e sentou-a, para desfrutar do calor do sol e da lareira. Como era de prever, os objetos à sua volta deram-lhe novo alento. Apesar de lhe serem familiares, não estavam associados a lúgubres recordações como os do seu odiado quarto de enferma. Ao pôr do sol, via-se que estava exausta, mas não havia argumentos que a convencessem a voltar para cima. Por conseguinte, vi-me obrigada a fazer-lhe a cama no sofá da sala, até se lhe arranjar um outro quarto. Para lhe poupar a canseira de subir e descer as escadas, preparamos este, onde o senhor está agora, no mesmo andar da sala. Depressa Catherine se sentiu com forças suficientes para se deslocar de um lado para o outro apoiada ao braço de Edgar. Na minha opinião, a senhora tinha fortes hipóteses de se recuperar, e eu tudo fazia por isso. E tinha 2 razões para desejar que assim fosse, pois da sua vida dependia uma outra. Nutríamos a esperança de que, dentro em breve, o coração de Mr. Linton se alegrasse de que as suas terras ficassem a salvo das mãos gananciosas de um estranho com o nascimento de um herdeiro. Devo dizer-lhe que cerca de 6 semanas após a fuga, Isabella enviou um bilhete ao irmão anunciando seu casamento com Eatif. Era um bilhete seco e frio, mas trazia ao fundo, escritos a lápis, uma vaga desculpa e um pedido de reconciliação, caso o seu procedimento tivesse ofendido. Assegurava que não pudera evitar fazer o que fizera e que agora era tarde para voltar atrás. Julgo que Mr. Linton não respondeu a esse bilhete. Passados 15 dias, recebi uma longa carta que achei estranho ter sido escrita pela pena de uma recém-casada,
e logo após a lua de mel. Vou ler-lhe, pois ainda a tenho em meu poder. As relíquias dos mortos são para nós preciosas, se os estimamos em vida. Querida Ellen, cheguei ontem ao alto dos vendavais e ouvi dizer pela primeira vez que a Catherine tem estado, e ainda está, muito doente. Julgo que não lhe devo escrever, e o meu irmão ou está muito zangado ou muito desgostoso para me responder. Mas eu tinha de escrever a alguém, e tu foste o meu último recurso. Diz a Edgar que eu dava tudo para voltar a vê-lo, e que o meu coração regressou à granja dos Tordos passadas 24 horas da minha partida, e que aí continua, cheio de amor por ele e por Catherine. No entanto, não posso fazer o que o meu coração manda, estas palavras estão sublinhadas. Escusam, portanto, de esperar por mim e podem tirar as conclusões que quiserem, mas não julguem que é por falta de vontade ou de afeto. O resto da carta é dirigida apenas a ti. Quero fazer-te 2 perguntas. A primeira é a seguinte: como conseguiste preservar os sentimentos próprios da natureza humana enquanto aqui viveste? Eu não partilho qualquer sentimento com os que aqui me rodeiam. A segunda pergunta interessa-me muito. Diz-me, e a Tiff é mesmo um ser humano? Se é, deve ser um louco. Se não é, deve ser um demônio. Não te vou dizer por que faço estas perguntas, mas gostaria que me explicasses, se puderes, como é o homem com quem casei. Farás isso quando vieres visitar-me. Por favor, vem visitar-me o mais depressa possível, Ellen. Não escrevas, vem visitar-me e traz notícias do Edgar. E, agora, contar-te-ei como fui recebida no meu novo lar, isto é, no alto dos vendavais. Quando me referir à falta de comodidades, não quer dizer que isso seja o que mais me preocupa. Só me lembro delas quando sinto a sua falta. Pularia de contente se fosse essa a causa de toda a minha infelicidade, e tudo mais não passasse de um sonho bizarro. O sol punha-se por detrás da granja quando viramos em direção ao brejo. Deviam ser umas 6 horas. O meu companheiro fez uma paragem de cerca de meia hora para inspecionar o parque, os jardins e, provavelmente, a própria casa. Era, portanto, já de noite quando nos apeamos no pátio. O teu velho colega, o Joseph, veio ao nosso encontro com uma vela de luz tênue. A cortesia com que me recebeu confirmou a sua reputação. O seu primeiro gesto foi colocar a vela ao nível do meu rosto, olhar-me com ar hostil, espetar o lábio inferior em sinal de desdém e virar-me as costas. Depois, levou os 2 cavalos para os estábulos. Em seguida reapareceu a fim de fechar o portão, como que se estivesse num castelo medieval. O Eati ficou a falar com ele e eu entrei para a cozinha, um buraco imundo e desarrumado. Aposto que não a reconhecerias. Mudou imenso desde que deixou de ser cuidada por ti. À lareira estava um garoto de ar rufião, robusto e mal vestido. A boca e os olhos pareciam-se imenso com os da Catherine. Pensei que deveria ser o sobrinho de Edgar e, de certa forma, meu também. Tive de o cumprimentar e, claro, dar-lhe um beijo. É aconselhável causar boa impressão logo de início. Aproximei-me dele, tentei pegar-lhe na mão e perguntei: como estás, meu querido? Devolveu-me a saudação com um palavrão que não compreendi. Vamos ser amigos, Areton? Disse eu, tentando manter conversa. Praguejou e ameaçou assolar o cão contra mim se eu não me pusesse a andar. Hey, Trotler! Chamou o patifório. E vindo de um canto qualquer, surgiu um canzarrão de aspecto feroz. E, agora, giras ou não giras daqui para fora? Disse ele, num tom de voz autoritário. Condescendi por amor à pele. Tornei a sair e esperei que os outros voltassem. Do Eatif nem sombra e o Joseph, a quem segui até aos estábulos para lhe pedir que me acompanhasse, olhou-me muito sério e resmungou: que é que você me disse? Nunca um cristão ouviu tal linguajar.
Você fala como se tivesse a boca cheia de batatas quentes. Como é que quer que eu perceba? Estava eu a dizer que desejava que me acompanhasse até lá dentro. Gritei, julgando que ele era surdo, e já bastante ofendida com a sua falta de maneiras. Eu não tenho mais que fazer. Respondeu enquanto continuava os seus afazeres, andando com a lanterna para cima e para baixo, de forma a examinar bem o meu vestido e a minha aparência, aquele bom demais e esta, sem dúvida, tão triste como seria de esperar. Contornei o pátio, passei por uma cancela e dei com uma outra porta, a qual tomei a liberdade de bater, na esperança de encontrar algum criado mais civilizado. Após um momento de ansiedade, surgiu à porta um homem alto e esquelético, sem laço ao pescoço e muito mal arranjado. As suas feições escondiam-se por trás dos cabelos desgrenhados que lhe chegavam aos ombros, e os olhos dele eram como espectros dos de Catherine, com toda a sua beleza aniquilada. "O que deseja daqui?" perguntou com agressividade. "Quem é a senhora?" "O meu nome era Isabella Linton", respondi. "O senhor já me viu antes. Casei há pouco com Mr. Heathcliff e ele trouxe-me para cá, julgo que com o seu consentimento." "Então já regressaram?" perguntou o eremita, olhando-me com olhos penetrantes, qual lobo esfomeado. "Sim, acabamos de chegar", respondi. Mas ele deixou-me à porta da cozinha e, quando me preparava para entrar, o seu filho pôs-se de sentinela e afugentou-me com a ajuda de um cão. "O maldito sempre cumpriu a promessa!" rosnou o meu futuro anfitrião, procurando o Eatif por trás de mim, na escuridão. Em seguida deu início a um solilóquio de imprecações e ameaças do que tencionava fazer se aquele demônio o ludibriasse. Arrependi-me de ter batido a porta e estive quase a virar costas antes de ele terminar as blasfêmias. Contudo, e antes que eu o pudesse fazer, mandou-me entrar e fechou a porta, trancando-a. Na sala ampla havia uma grande lareira, a única fonte de luz naquele compartimento. O chão era num tom cinzento uniforme. Os pratos de estanho, outrora reluzentes e que me chamavam a atenção quando eu era criança, partilhavam da mesma obscuridade, todos cobertos de manchas e de pó. Perguntei se podia chamar uma criada que me conduzisse ao quarto, mas Mr. Earnshaw não me respondeu. Pôs-se a andar de cá para lá, com as mãos nos bolsos, e parecia ter esquecido a minha presença. A sua abstração era de tal modo profunda, e o seu aspecto tão misantropo, que eu tremia só de pensar em importuná-lo de novo. De certo não te admirarás, Ellen, de eu me ter sentido tão infeliz ao ver-me sozinha num lugar tão hostil. E pensar que a 4 milhas estava minha casa, com as únicas pessoas que eu amo. Tanto fazia que a separar-nos estivesse o Atlântico ou estas 4 milhas, pois não me era possível transpô-las. Perguntava a mim própria onde poderia encontrar consolo, não contes nada disto ao Edgar nem à Catherine, e, além de toda esta tristeza, havia ainda o desespero de não ter nenhum aliado contra o Eatif. Foi quase contente que procurei abrigo no alto dos vendavais, para não ter de viver sozinha com ele, mas ele conhecia bem as pessoas que aqui vivem e não temia que elas se intrometessem. Fiquei, pois, sentada sozinha, na companhia dos mais lúgubres pensamentos. O relógio bateu às 8 e depois às 9, e Mr. Earnshaw sempre a andar para trás e para frente, cabisbaixo e em silêncio. Só de quando em vez deixava escapar um gemido ou uma exclamação azeda. Pus-me à escuta, a ver se detectava alguma voz feminina dentro daquela casa, enquanto preenchia o tempo com remorsos amargos e previsões sinistras que, por fim, se exprimiram em lágrimas e soluços. Só me apercebi de quão alto manifestava o meu sofrimento, quando Mr. Earnshaw, interrompendo seu vai-vem compassado, parou à minha frente e me olhou com surpresa. Aproveitando a atenção que me dispensava, exclamei: "Estou exausta da viagem e desejava deitar-me. Onde posso encontrar uma criada? Vou procurá-la, já que não aparece nenhuma." "Não temos criadas", respondeu.
terá de se haver sozinha. Então, diga-me onde posso dormir. Volvi, entre soluços. O cansaço e a angústia haviam me feito perder toda a dignidade. O Joseph vai levá-la ao quarto do Eatif, disse ele. Abra essa porta. Ele está lá dentro. Quando me preparava para obedecer, Mr. Arch agarrou meu braço bruscamente e acrescentou num tom sinistro. Recomendo-lhe que feche a porta à chave e corra às trancas. Não se esqueça de o fazer. Está bem, disse eu. Mas por quê, Mr. Arch? Não me agradava nada a ideia de me fechar deliberadamente no quarto com o Eatif. Veja isto! Respondeu, tirando do bolso uma pistola de formato assaz singular, pois do cano saía uma navalha de pontemola, de 2 gumes. A tentação é grande demais para um homem desesperado, não acha? Não resisto a ir lá acima todas as noites ver se ele se esqueceu de fechar a porta. Se isso acontecer, é um homem morto. Faço todas as noites, e ainda que 1 minuto antes me ocorram 1000 razões para não o fazer, tenho aqui no peito um demônio que me aconselha a matá-lo. Hei de lutar contra esse demônio enquanto puder, mas, quando chegar à altura, nem todos os anjos do céu me conseguirão deter. Examinei a arma pormenorizadamente e tive uma ideia terrível. Como eu seria poderosa se possuísse aquele instrumento? Tirei-lhe da mão e toquei na lâmina. Ele estava surpreendido com a expressão que detectou no meu rosto, não de horror, mas de cobiça. Pegou na pistola, cioso, fechou a navalha e voltou a guardá-la no bolso. Não me importo que lhe vá contar tudo, disse ele. Ele que se põe a pau, e a senhora trate de velar por ele. Pelo que vejo, está a par do que se passa entre nós, pois o perigo que ele corre não a choca. Que lhe fez o Eatif? Indaguei. Que patifaria lhe fez ele, para o odiar tanto? Não seria melhor obrigá-lo a deixar esta casa? Não. Trovejou Earcha, ele que não pense em sair daqui, ou será um homem morto. Convenço a fazê-lo, e será uma assassina. Terei eu de ficar sem todos os meus bens, e sem hipótese de os reaver? Terá o Areton de ser um vagabundo? Maldição! Hei de reaver tudo que é meu e ficarei também com o seu ouro e depois o seu sangue. O diabo que lhe fique com a alma! O inferno será 10 vezes mais tenebroso com tal hóspede. Ellen, tu já me tinhas falado dos hábitos do teu antigo patrão. Não há dúvida de que está a ficar louco. Pelo menos, ontem à noite, estava. Todo eu tremia só de estar ao pé dele, e achava que, apesar da grosseria do criado, a sua companhia era bem mais agradável. Earcha recomeçou o seu vai-vem. Eu abri o ferrolho e escapuli-me para a cozinha. Fui encontrar o Joseph debruçado sobre o lume, a espreitar para dentro de uma grande panela balouçante. Ao lado, pousada em cima de um banco, estava uma tigela de madeira cheia de farinha de aveia. A panela começou a ferver e o Joseph voltou-se para meter a mão na tigela. Imaginei que aquilo fosse a nossa refeição e, uma vez que estava cheia de fome, decidi tornar a mistela comestível. Eu faço as papas. Propus de chofre, colocando a tigela fora do alcance do Joseph. Tirei o chapéu e a saia de montar. Mr. Earcha disse-me para cuidar de mim mesma. Pois é o que vou fazer. Se estou à espera de que me sirvam, morrerei de fome ao prosseguir. Deus do céu! Murmurou ele, sentando-se e cofiando as meias listradas que lhe chegavam aos joelhos. Se eu vou ter de andar às ordens de uma patroa, agora que já estava acostumado a 2 patrões, está na hora de me pôr a andar daqui para fora. Nunca pensei ver o dia de abandonar este buraco, mas vejo que esse dia não tarda. Sem fazer caso das suas lamúrias, meti mão à obra, suspirando ao relembrar o tempo em que aquilo era para mim uma alegre brincadeira. Contudo, tentei afugentar o pensamento. Recordar alegrias passadas afligia-me,
para afastar tais pensamentos, fazia girar cada vez mais depressa o colherão enquanto lançava para a água mancheias de farinha. O Joseph observava as minhas artes culinárias com crescente indignação. "Pronto!" exclamou. "Ai, Areton, Areton, esta noite não podes comer as papas de tão encaroçadas que hão de ficar. Olhem-me só para isto! Já agora, por que é que vosmecê não atira lá para dentro a tigela e tudo? Pimba, pimba! É milagre o fundo ainda não ter caído." Devo confessar que as papas não tinham lá muito bom aspecto quando vazadas nos pratos. Enchemos 4 pratos e fomos buscar um jarro de leite fresco à vacaria. O Areton assenhoreou-se logo do jarro e começou a beber sofregamente, deixando escorrer o leite pelo queixo. Repreendi-o e disse-lhe que devia ter uma caneca só para ele, pois não estava disposta a beber o leite depois de conspurcado. Mas o cínico do velho mostrou-se indignado com este meu preconceito de higiene e tratou de me dizer que o catraio era tão bom como eu e ainda mais saudável. Depois perguntou-me como é que eu podia ser tão presunçosa. Entretanto, o malvado do garoto continuou a sorver o leite, olhando-me com ar de desafio e babando-se para dentro do jarro. "Vou comer para outro lado", disse eu. "Não há nenhum sítio a que se possa chamar uma sala de estar?" "Uma sala de estar!" arremedou-me Joseph, "uma sala de estar!" "Não, aqui não há salas de estar. Se não lhe agrada a nossa companhia, tem a do patrão. E se não gosta da do patrão, tem de se contentar com a nossa." "Então vou lá para cima", respondi. "Leve-me a um quarto qualquer." Pus o meu prato numa bandeja e fui eu próprio a buscar mais leite. Sempre a resmungar, o Joseph levantou-se e subiu as escadas à minha frente. Subimos até ao último andar. De vez em quando, o Joseph abria uma porta e espreitava. "Cá está um quarto", disse, por fim empurrando uma velha porta desengonçada. "Serve muito bem para você mecê comer as papas. Há um monte de grão já ajoelhado ali ao canto. Se tiver medo de sujar as suas roupas de seda, abra um lenço e assente-se." O quarto era uma espécie de arrecadação com um forte cheiro a malte e cereais. Havia sacos empilhados a toda a volta e um grande espaço livre no meio. "Deve estar louco!" exclamei, olhando furibunda para o velhaco do velho. "Isto é lá sítio onde se durma. Leve-me para um quarto decente." "Um quarto decente", o arremedou ele, trocista. "Você já viu todos os quartos decentes que temos. Olhe, este aqui é o meu." E mostrou-me um outro compartimento que só se diferenciava do primeiro por ter as paredes mais nuas e uma cama larga e baixa sem cortinas e com um cobertor azul aos pés. "Quero lá saber do seu quarto?" retorqui. "Suponho que Mr. Yatif não durma nas águas furtadas, ou será que dorme?" "Ah! É o quarto do patrão que você me quer?" gritou ele, como se tivesse feito uma descoberta. "Não podia ter dito isso há mais tempo? Já lhe teria dito que esse é o único quarto que não lhe posso mostrar porque está sempre fechado à chave e só Mr. Yatif é que lá entra." "Que bela casa é esta, Joseph!" Não pude deixar de exclamar. "E que simpáticos os seus ocupantes!" Eu devia estar doida varrida no dia em que me liguei a um deles. Mas isso agora não interessa. Deve haver mais quartos. "Por amor de Deus, dê-me um qualquer." Ele não respondeu à minha súplica. Limitou-se a descer os degraus de madeira e a parar à porta de um quarto que, pela qualidade superior da mobília, devia ser o melhor da casa. Tinha no chão um tapete de boa qualidade, mas o desenho mal se distinguia por baixo das camadas de poeira. Havia também uma lareira orlada com uma cercadura de papel recortado a cair aos bocados. Uma imponente cama de carvalho com amplas cortinas carmesim de um tecido caro e modelo atual. Mas era óbvio que tinham tido muito uso, pois as sanefas pendiam em festões, arrancadas das argolas,
e o varão de ferro estava descaído para um dos lados, fazendo o tecido arrastar no chão. As cadeiras estavam também muito maltratadas e as paredes apresentavam moças profundas. Preparava-me já para entrar, quando o palerma do meu guia anunciou: "Este é o quarto do patrão." Nesta altura, a minha refeição tinha já arrefecido, o meu apetite desaparecera e eu perdera a paciência. Insisti para que me mostrasse um lugar qualquer onde eu pudesse repousar. "Deus nos acuda!" resmungou o velho. "Onde diabo quer que a meta? Sabe que é muito maçadora? Já viu tudo menos o cubículo do Areton. Não há mais buraco nenhum nesta casa." Estava tão enervada que atirei com o prato ao chão. Depois, sentei-me no cimo das escadas, escondi a cara entre as mãos e desatei a chorar. "Bonito serviço!" exclamou o Joseph quando o patrão vir esta louça quebrada. "Vamos ouvir das boas." "Que maldade a sua! Devia fazer penitência até ao Natal por estragar as dádivas de Deus Nosso Senhor com os seus assomos de mau gênio. Mas, ou muito me engano, ou você mercê depressa há de amansar. Julga que Mr. Atif lhe vai perdoar tais desmandos? Só queria que ele apanhasse nisto. Só queria." E, depois, foi-se embora para a cozinha, deixando-me na escuridão. O período de reflexão que se seguiu a esta cena patérica levou-me a admitir a necessidade de dominar o meu orgulho e a minha raiva e de fazer desaparecer todos os vestígios do meu impensado ato de desespero. Uma ajuda inesperada apareceu-me sob a forma de Trotler, que reconheci como sendo filho do nosso velho Skulker. Fora criado na granja e o meu pai oferecerá-o a Mr. Hindley. Creio que me reconheceu. Encostou o focinho ao meu nariz para me cumprimentar e depois apressou-se a comer a papa enquanto eu apanhava os cacos e limpava as pingas de leite do corrimão com o meu lenço. Mal tínhamos terminado a nossa tarefa, ouvi os passos de Mr. Earnshaw. O meu ajudante meteu o rabo entre as pernas e chegou-se para a parede. Eu escondi-me no quarto mais próximo. Os esforços do cão para passar despercebido foram inúteis, conforme depreendi pela sua corrida escada abaixo, depois de umas ganidelas. Eu tive mais sorte. Earnshaw passou, entrou no quarto dele e fechou a porta. Logo a seguir, o Joseph subiu com o Areton para o ir deitar. Eu tinha me refugiado no quarto do garoto e o velho, ao ver-me, disse: "Já há lugar para si e para o seu orgulho lá embaixo. A sala está vazia. Fica toda para si e para o seu orgulho, além de Deus Nosso Senhor, que será o terceiro e muito mal se há de sentir na sua companhia." Aceitei a sugestão toda contente. Atirei-me para cima de uma cadeira perto da lareira e não tardei a adormecer. Foi um sono profundo e tranquilo, mas de pouca dura. O Eatif acordou-me. Acabará de entrar e perguntou-me com a já costumeira delicadeza: o que fazia eu ali? Expliquei-lhe a razão por que estava a pé tão tarde. Ele tinha a chave do nosso quarto no bolso. O possessivo nosso foi para ele uma grave ofensa. Jurou que aquele quarto não era, nem nunca seria, meu e que... Não me atrevo a repetir as suas palavras, nem a descrever o seu comportamento habitual. O Eatif é incansável a fazer crescer o ódio que eu sinto por ele. Por vezes assusta-me de tal maneira que me sufoca de medo. Garanto-te que um tigre ou uma serpente venenosa não me assustariam mais. Contou-me da doença da Catherine e disse que a culpa era do meu irmão e que se vingaria em mim enquanto não pudesse deitar-lhe a mão. Como eu o odeio! Sou uma desgraçada. Que tola que eu fui! Não contes nada disto na granja. Espero-te a todo momento. Não me desiludas. Isabela.